Essa é a nossa sétima reunião do grupo de estudos do livro Há 2000 anos, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. A gente está no... Provavelmente hoje vamos terminar o capítulo 2 e talvez comecemos já o capítulo 3. O capítulo 2 o nome é Um Escravo. Na última aula a gente parou depois de que a Lívia foi acertada, levou uma pedrada pequena, né, uma pequena pedra, ela foi jogada em direção ao a comitiva, né, que estavam eles e acabou acertando a Lívia, né, e quem jogou, quer dizer, pelo livro não se sabe se foi ele ou não, mas de qualquer maneira o Saul foi tido como a pessoa que cometeu esse ato, né, e foi pego. Aí eles chegaram em Jerusalém e foram recebidos lá pelo Sálvio, e aí, que é o tio que é o tio do Flamínio, do Públio, e aí a Lívia já começou a perceber que aquela casa ela tinha um ares diferente do que ela estava acostumada. Então, aí agora o vamos continuar o livro, né? Então, que é um encontro com um pai, né? A parte que eu dei esse nome, né? No segundo dia de permanência na cidade, tão logo regressara da primeira visita às instalações da Torre Antônia. A Torre Antônia era uma construção que ficava ao lado do templo, né? No templo lá de Jerusalém, onde se aquartelavam, onde ficavam nos quartéis ali, né, os contingentes das forças romanas, observando o movimento dos casuístas e dos doutores. Esses casuístas eu achei interessante. Olha a definição que tem no dicionário. Argumentação ou raciocínios especiosos nos quais se recorre a princípios ou doutrinas para embasar ou justificar uma opinião ou decisão que, na verdade, é motivada por interesse ou conveniência. Então, é aquela coisa assim que querem dar o ar, né, de uma coisa muito séria, mas na realidade aquilo é um subterfúgio, né, uma cortina de fumaça, né, para mostrar as reais intenções. Então, onde se aquartelavam contingentes das forças romanas, observando o movimento dos casuístas e dos doutores, no templo famoso de Jerusalém. Foi procurado por um homem humilde e relativamente moço, que apresentava como credencial tão somente o coração aflito e carinhoso de pai. Então, eu marquei essa parte de amarelo, né, porque a credencial do Públio era ser um senador romano, né, e a credencial dessa pessoa era ser só um pai aflito e carinhoso, né? Isso eu acho que é muito importante. Às vezes a gente esquece, né, que todos nós temos credenciais, né, e todas elas são importantes. Obedecendo mais aos imperativos de ordem política que ao sentimento de generosidade do coração, o senador quebrou as etiquetas do momento, recebendo-o no seu gabinete privado, disposto a ouvi-lo. Então, aqui a gente já começa a perceber um- um- uma dúvida nos, nas atitudes do público. Se por um lado ele queria mostrar, né, que ele era o senador, ele era um homem importante, de outro lado ele estava permitindo,
né, receber uma pessoa no seu gabinete, o que não era a praxe, né? Não era o costume. Então aí vocês já começam a perceber que aquela intenção de Públio, né, não era a, a única que estava no coração dele, né, de mostrar essa dureza do senador. Né? Então ele ficava já aparecendo esse outro lado. Alguém quer fazer algum comentário? Um judeu, um pouco mais velho que ele próprio, em atitude de respeitosa humildade e expressando-se dificilmente, de modo a fazer-se compreendido, falou nestes termos: Ilustríssimo senador, sou André, filho de Gioras, operário modesto e paupérrimo, muito pobre. Não obstante numerosos membros da minha família terem atribuições importantes no templo e no exercício da lei, ouso vir até vós, reclamando o meu filho Saul, preso há 3 dias, por vossa ordem e remetido diretamente para o cativeiro perpétuo das galeras. Peço-vos clemência, indulgência e caridade na reparação dessa sentença de terríveis efeitos para a estabilidade da minha casa pobre. Saul é meu primogênito, meu primeiro filho, e nele deponho toda a minha esperança paternal. Reconhecendo-lhe a inexperiência da vida, não venho inocentá-lo da culpa, mas apelar para a vossa clemência, né, e magnanimidade, bondade, em face da sua ignorância de rapaz, jurando-vos pela lei encaminhá-lo doravante pela estrada do dever austeramente, retamente, duramente cumprido. Eu marquei aqui, né, não venho inocentá-lo da culpa, mas apelar para a vossa clemência e magnanimidade. Deus faz isso com a gente diariamente, né? Deus olha para a gente e não quer saber se a gente é responsável ou não. Ele sempre nos dá uma segunda chance, nos dá uma nova oportunidade para a gente mostrar essa que a gente está mudado. Lembra que no primeiro capítulo, né, o Públio ficou com exatamente essa impressão, né, que ele já tinha sido uma pessoa importante, né, um cônsul, e tinha usado aquilo de uma maneira, tinha usado essa importância, essa posição social dele de uma forma não adequada. E aí o que aconteceu com ele, né, aquele que ele achava que seria um julgamento, mas simplesmente foram e deram outra chance para ele, né? Vindo novamente com esse poder, com essa posição social, mas para agora ele conseguir usar tudo isso de uma forma diferente. Né? Eu acho que essa expressão aqui é justamente isso, é essa lembrança que a gente tem que ter diariamente, né, com qualquer pessoa, que toda a nossa discussão hoje na lição de preparação foi isso. Né? Às vezes a gente já conseguiu fazer alguma coisinha e acha que as outras pessoas não merecem a chance que a gente tem. Mas Deus nos dá sempre essa chance. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que juntando, né, Paulo, os pontos que você marcou antes, isso me faz pensar o quanto nós temos que refletir, porque o quanto o nosso estado da alma influencia nas nossas reações, nas nossas atitudes, né? Eu acho que mostra um contraponto grande ali,
de como o pai do Saul se sentia e como o Públio se sentia, né? E isso vai mostrar o tom de como eles vão agir, né? E isso, acho que trazendo para o nosso dia a dia, acho que a gente tem que refletir muito que em momentos que o nosso estado da alma não que a gente não está muito bem, né? A gente tem que ter mais cuidado ainda com as nossas palavras, com as nossas atitudes, porque às vezes a gente acaba tendo também atos impensados e reações inesperadas que, se nós formos pensar bem, de repente não é o que a gente queria falar, não é o que a gente queria fazer, né? E a gente acaba não enxergando justamente o que o outro às vezes está falando, né? Então, essa parte aqui é isso. A gente vai perceber que o pai do rapaz, ele se apresenta de um modo, né? E a gente vai ver justamente como é que o público vai enxergar isso, né? Então, acho que traz uma reflexão muito grande para o nosso dia a dia, essas passagens, porque remete a nossa vida o tempo todo, né? É isso aí. Mais algum comentário? Paulo, Oi? oi. Esse parágrafo, para mim, o que, que eu entendi, o que eu consegui subtrair disso? É, o pai do Saul, ele mesmo diz, né, que ele é de origem humilde, né, e foi através desta mesma humildade que ele se dirigiu ao senador para interceder com relação ao seu filho. Veja bem, nesse parágrafo não mostra se o André considera o senador justo ou injusto, se ele considera que o filho praticou ou não praticou o delito. O que ele leva até a presença do senador é um pai amoroso que pede pelo filho e se coloca, né? Ele deixa bem claro que caso o filho venha a ser liberto, que ele irá procurar instruir o filho no caminho correto. Então, nesse momento, o Públio ele tem a oportunidade de consertar um erro e ele não percebeu isso, né? Porque se ele tivesse compreendido nesse momento essa oportunidade, ele teria um forte aliado, né, do povo judeu ao seu lado. Ele teria a gratidão de um pai, né? E como nós vamos ver nas próximas páginas, o que acontece? Ele, na realidade, ele acaba de sentenciar, né, todos os problemas que vão começar a vir na vida dele durante o período dele na Palestina. E ele ganha um terrível inimigo, né? Então, eu acho que é muito difícil, se formos trazer para a nossa realidade, e como a Angélica bem disse, no calor das emoções, nós termos essa clareza. Olha só como o André é um espírito evoluído, porque não é fácil você se dirigir a um superior com um coração aberto, com toda essa humildade. Hoje é muito raro a gente encontrar isso, não que não exista, mas é muito raro, é muito difícil, não é mesmo? É isso aí. Mais algum comentário? Continuando. Públio recordou a necessidade de fazer sentir a autoridade da sua posição, revidando com o orgulho característico das suas resoluções. Aqui eu marquei esse 2,
para a gente voltar naquela conversa que eles tiveram na hora que eles estavam embarcando, né, ainda lá em Roma, né? Ele conversando com o Flamínio, e o Flamínio falou para ele, ó, sabes que os súditos conquistados ao império muitas vezes nos olham com inveja e despeito, tornando-se preciso nunca desmerecermos a nossa posição de patrícios. Então, quando a gente passou por essa parte, né, a gente comentou sobre, às vezes, a infelicidade de um comentário nosso. Né? Isso a gente pode acabar ajudando o outro a se comprometer. E foi isso que o Flamínio fez com esse comentário. Né? Mas note que o Flamínio tem uma certa responsabilidade, mas a responsabilidade maior é do público, porque o público podia simplesmente não escutar aquele comentário, mas de uma certa maneira ele concordava com aquilo lá e aquilo lá acabava reforçando aquela decisão dele. E muitas vezes a gente faz as coisas com esse sentido também. Às vezes a gente já sabe o que quer fazer, né? Não tem muita coragem de assumir isso, né? E na hora com que alguém dá um conselho, aí a gente fala, não, mas eu estou fazendo isso porque ele me aconselhou. Na realidade, a decisão já estava tomada, né? E aquele conselho foi só o reforço, né? E uma saída honrosa para a gente tomar uma atitude que a gente intimamente já sabia que não é a melhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com essas nossas atitudes, né? Com os conselhos que a gente segue dos outros. A gente precisa olhar para dentro da gente para a gente ver exatamente se aquilo não era um sentimento nosso e a gente só foi atrás do conselho para ter essa coragem de fazer aquilo. Alguém quer fazer algum comentário? Então, como ousa discutir minhas determinações, quando guardo a consciência de haver praticado a justiça? A gente já viu logo no começo, né, dessa parte que o Públio não estava tão certo de ter praticado a justiça. Já começava a mostrar que estava duvidando disso. Né? E aí ele foi se socorrer no conselho do Flamínio para mostrar, não, é isso que eu tenho que fazer. Não posso modificar minhas deliberações, estranhando que um judeu ponha em dúvida a ordem e a palavra de um senador do império, formulando reclamações dessa natureza. Então, aí ele precisava mostrar que que ele tinha autoridade. Mas, Senhor, eu sou pai. Se o és, por que fizeste de teu filho um vagabundo e inútil? Não posso compreender os motivos que levaram o meu pobre Saul a comprometer-se dessa maneira. Mas juro-vos que ele é o braço forte dos meus trabalhos de cada dia. Não me cabe examinar as razões do teu sentimento, porque a minha palavra está dada irrevogavelmente, não pode ser alterada. Às vezes eu marquei em amarelo também essa parte, né? Porque às vezes a gente começa a perceber que a gente tomou atitudes equivocadas, né? Mas para a gente não precisar se sentir mal, né? Pedindo desculpa e reconhecendo que fez, tomou uma atitude impensada, às vezes a gente continua
defendendo aquilo, mesmo não acreditando mais, né? É isso que o Públio está fazendo, né? A gente já começou a ver que ele tinha uma certa desconfiança do que ele tinha feito, se aquilo que ele tinha feito era certo ou não. Mas aí agora, a hora que ele é chamado, né, pelo André, ele volta a ser mais intransigente. Alguém quer falar alguma coisa? Angélica? A mim me faz pensar que como é bom a gente ver o progresso até nas leis humanas, né? Porque a justiça antigamente era isso, né? Hoje até a justiça humana já entende que isso não é bom, né? Tanto que tem um contraditório, tem N possibilidades das pessoas em termos de ser acusado criminalmente ou por qualquer outro motivo, poder se defender, né? Poder mostrar a sua versão. Então, acho que é tão bom a gente poder ver que a justiça, nesse sentido, caminhou tanto. Então, se até a justiça humana caminhou tanto, nós também temos que caminhar para essa justiça moral que Jesus nos mostrou, né? É isso que a gente não precisa se segurar no nosso orgulho, na nossa vaidade, né? A ponto de não aceitar que a gente cometeu um erro, que a gente cometeu um deslize e que a gente pode voltar na nossa palavra, né? Mesmo no trato com as outras pessoas. Às vezes a gente briga nos nossos relacionamentos, né? Mas que a gente tem que fazer essa reflexão, principalmente quando a gente está essa palavra que a Roseli falou, que era isso que eu estava tentando lembrar, o calor das emoções, né? Que a gente toma atitudes ou fala de maneira impensada e que a gente também tem que ser flexível, ir lá, pedir desculpa, conversar, se acertar, né? Porque o entendimento parte para isso, né? Parte disso, da gente ter essa indulgência, da gente ter essa compreensão, né? E pacificar os problemas que vêm na nossa frente, né? Então, acho que me faz refletir sobre isso. Legal. Mais alguém quer fazer alguma colocação? O Fiore. Ele tá quietinho hoje, hein, Fiore? Não, ele apareceu aqui que ele levantou a mão. Então acho que deve ter esbarrado errado no botão. Então tá ótimo. Então, vamos continuar. André de Gioras mirou Públio Lentulus de alto a baixo, ferido na sua emotividade de pai e no sentimento de homem, esfuziando. É como se estivesse soltando raios, dardos pelos olhos, esfuziando de dor e de cólera reprimida. Seus olhos úmidos traíam íntima angústia, em face daquela recusa formal e inapelável. E não tem jeito de você mudar, não tem jeito de você conseguir com nenhum argumento alterar. Mas, desprezando todos os convencionalismos humanos, falou com orgulhosa firmeza. Então, eu marquei essas duas partes, né, para mostrar como que a gente age, né? Às vezes a gente pega um sentimento muito ruim, né? Nos dá força para que a gente possa ter um sentimento, né, de raiva, de emoção, não nobre, né? E é com aquele sentimento que a gente teve, né, de que foi vencido, de que foi aquilo lá, só nos dá força para a gente tomar atitudes que não são
as melhores, e que mais tarde também a gente vai se arrepender daquelas atitudes, né? Enquanto a gente poderia aproveitar essa força para olhar para dentro da gente, para julgar, né, avaliar as nossas atitudes, não a dos outros, né? A dos outros a gente está sempre pronto a julgar, né? Mas as nossas atitudes. O que será que o André fez, né, durante a educação do filho dele que levou ele a fazer isso, né? Ele em nenhum momento parou para pensar, mas em alguma coisa ele não fez da forma com que ele gostaria, né? Da forma com que é, é, tanto que o Saul agora teve atitudes que ele não considera ideais, né? Então eu acho que é esse momento, a gente, ao invés de canalizar essa força, né, que a gente tem nesses momentos de, de reveses, né, que acontecem na nossa vida, para a revanche, para a vingança, para o ódio, para a raiva, né, a gente tem que começar a pegar toda essa força e olhar para dentro da gente para ver o que a gente pode mudar. Alguém quer fazer algum comentário? Eu gostaria, eu quero pedir desculpas aí que no comentário anterior, né, eu levantei a mão, mas não abri o microfone, né, então eu estava falando e vocês não estavam me escutando. Sem problema. Assim, o que a Angélica colocou no comentário anterior da evolução da justiça faz sentido, né? No passado você tinha uma decisão monocrática, né, de uma única pessoa que poderia estar incorrendo em erro, e não só no erro, né, mas aquilo que se comentou do lado emocional, né, do orgulho, da vaidade, de voltar atrás, mesmo sentindo que está errando, né, naquela decisão. E a justiça humana traz justamente a reparação dessa situação com o recurso, né? Quando você tem uma sentença monocrática de um único juiz, você pode recorrer para um colegiado, né? E esse colegiado vai confirmar ou não aquela sentença, né? Então, realmente, nesse sentido, nós evoluímos. Obrigado, Fiore. Mais alguém quer fazer algum comentário? Paulo, Pode falar. eu acho que nesse trecho que foi lido, mostra bem de ambos os homens, tanto do Públio quanto do André, a atitude de cada um se resume em uma única palavra, e, e é a palavra que define a mais difícil reforma do ser humano: o orgulho. Ambos, nesse capítulo, nesse parágrafo, perdão, agiram com o orgulho. O Públio com o orgulho do senador, né? E o André com o orgulho de pai ferido, né? Orgulho de homem ferido. E esse é o grande mal, né? Que nos aflige. É sermos orgulhosos e admitirmos esse orgulho, que é o pior, né? Porque nem sempre a gente admite, né? Então, esse é o trabalho que Jesus deixou bem claro, né? Orai e vigiai, porque a todo momento nós estamos suscetíveis a ter esse orgulho dentro de nós em nossas atitudes. É isso aí. E o vigiar que Jesus falou é vigiar as nossas atitudes, não os outros, né? Exatamente. Tá ótimo, perfeito o seu comentário. Mais algum? Então, vamos continuar. Senador, eu desci da minha dignidade para implorar vossa compaixão, mas aceito a vossa recusa ignominiosa. Ignominiosa com desonra,
de uma forma muito ruim. Acabais de comprar com a avareza do coração. Então, a avareza está sempre ligado à pessoa que não gosta de gastar dinheiro, né? Mas aqui ela está sendo assim, né? É, sendo emprestada para essas questões do sentimento, né? Então ele não está querendo entender as emoções, né? E ele mesmo consegue perceber, porque o Públio ele estava com esse sentimento dúbio, né? De um lado ele queria mostrar esse orgulho de senador, do outro lado ele entendia um pouco essa questão do pai, né? E o André foi, acho que, muito preciso nisso daí. A avareza do coração. Um inimigo eterno e implacável. Com os vossos poderes e prerrogativas, podeis eliminar-me para sempre, seja reduzindo-me ao cativeiro ou condenando-me a perecer de morte infame. Mas eu prefiro afrontar, enfrentar a vossa soberbia orgulhosa. E essa palavra soberbo, né, é uma palavra que a gente tem que ter bastante cuidado, né, porque aqui está falando no sentido da arrogância, né, mas ela também ela pode ser usada para o lado bom, né, que é magnífico, grandioso, e ela já foi usada nesse capítulo com esse sentido de, de magnífico, grandioso. Então a gente tem que ter bastante cuidado com ela. Plantaste agora uma árvore de espinhos, cujo fruto um dia amargará sem remédio o vosso coração, duro e insensível. Porque a minha vingança pode tardar, mas com a vossa alma inflexível e fria, ela será também indefectível e tenebrosa. Né? Indefectível é que não vai falhar. Então, essas partes aqui, elas mostram, né, que o que a Roseli comentou muito bem, do orgulho, né? Então, da mesma forma com que o orgulho transformou as atitudes do Públio, né, de uma maneira não recomendável, né? O orgulho também do pai, né, de uma pessoa simples, mas pai, transformou as atitudes do André. Né? E a gente, como a Roseli adiantou, a gente também vai verificar as consequências tenebrosas, né? Muito difíceis que os dois vão passar ao longo de toda a vida, né? Porque os dois estão amarrados nesse dia agora, né? Eles vão, ah, eles poderiam, se não fosse esse orgulho exacerbado deles, ter lidado com essa situação de uma forma tranquila. Não, o orgulho fez com que eles passem boa parte da vida deles amarrado nesses sentimentos ruins que um teve com o outro. Alguém quer fazer algum comentário? Então, o judeu não esperou a resposta do seu interlocutor. Amargamente emocionado e com veemência, né, de forma enfática, e com a veemência daquelas palavras, saindo do recinto a passo firme e de rosto erguido, como se houvesse obtido os melhores resultados da sua curta e decisiva entrevista. Num misto de orgulho e ansiedade, Publio Lentulus experimentou, naquele instante, as mais variadas gamas, séries de sentimento a dominar-lhe o coração. Desejou determinar a prisão imediata daquele homem que lhe atirara em rosto
as mais duras verdades, experimentando simultaneamente o desejo de chamá-lo a si, prometendo-lhe o regresso do filho querido, a quem protegera com o seu prestígio de homem de Estado, a quem protegeria com o seu prestígio de homem de Estado. Mas a voz lhe sumiu na garganta, naquele complexo de emoções que de novo lhe roubara a paz e a serenidade. Dolorosa opressão paralisou-lhe as cordas vocais, enquanto no coração angustiado repercutiam as palavras candentes e amarguradas. Candente é como se tivesse vivo, né, com fogo vivo, né, em chamas. Então, isso daqui, essas duas partes que eu marquei, né, mostram esse sentimento que estava, né, que eu pus ali em cima, um sentimento aflora, né? Esse sentimento que começa a vir dentro dele. Se de um lado ele ficou extremamente irritado porque a pessoa, né, o André não foi compreensivo e percebeu toda a autoridade dele, do outro lado ele percebia que ele tinha agido de forma errada, né? E aquilo estava mexendo com as emoções dele. Então todo esse caldo, né, tirava a paz dele, porque se de um lado ele queria que o cara tivesse num, só concordado com ele, do outro ele colocava que o cara tinha razões, né? Isso daí acabava tirando a paz, né? Então, quando a gente tem esse sentimento de que a gente está sem a paz, sem a serenidade dentro do nosso coração, acho que é um bom momento para que a gente pare e reflita nas atitudes que a gente tomou, né? Eu acho que é um indicativo muito importante isso, né? Que muitas vezes a gente deixa para lá e procura falar que essa paz, né? A gente está sem essa paz no coração por questões das atitudes dos outros, né? E o Públio, ele estava sem a paz no coração pelas atitudes dele, né? E invariavelmente quando a gente está sem paz no coração, é por conta das nossas atitudes. A gente gosta de arranjar subterfúgios, arranjar desculpas, né, de que os outros são os culpados, mas na realidade os responsáveis somos nós, quando a gente perde a paz. Alguém quer fazer algum comentário? Paulo, Oi? isso tudo aqui está me fazendo lembrar do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá ele trata da bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Uhum. Né? E dentro desse capítulo tem a cólera, né, que é justamente isso que a gente está falando, em contraponto dessa passividade, dessa brandura. Uhum. Então acho que é bem interessante depois, quem tiver curiosidade, dar uma lida nesse capítulo aí, que ele é bem ilustrativo para tudo isso que Emmanuel está falando aí. É isso aí. Sempre que a gente tem a cólera, a gente está perdendo essa brandura, né? E a hora que a gente começa a avaliar isso, a gente vai ver que as coisas são muito mais simples do que a gente julga, né? E o benefício é imediato, né? Porque a hora que a gente recupera essa paz, a gente já tem esse benefício imediatamente. É difícil, Sim, e lá, né? Pode falar. continua, desculpa. Não, pode falar. Não, e lá ele também fala por que a gente entra nessa cólera, né? É por causa do orgulho ferido, né? Então isso a gente também tem que parar e começar a analisar um pouco para não chegar nesse ponto, né? Porque aí entra na cólera e aí a gente vai se perder e vai se amarrar em um monte de consequências, como você mesmo já falou, né, Angélica, enfim.
e que a gente sabe, né, o que vai acontecer aí nas próximas páginas, né? É isso aí. Mais algum comentário? Aí nessa parte, né, Paulo, quando ele fala de complexo de emoções, então, porque existe uma diferença entre emoções e sentimentos, né? E aí, quando a gente está falando de emoções, as emoções, os animais têm emoções, né? Claramente. Se a gente for pegar existe centros de emoções no nosso cérebro que vêm desde os animais, né? Então, a gente tem que entender que as emoções, eles ativam mecanismos mesmo no nosso corpo, a gente libera determinados tipos de hormônios, a gente libera determinados tipos de neurotransmissores que mexem com as nossas sensações, tanto que a gente às vezes sua frio, né? Tem o aceleramento do batimento cardíaco, então todo aquele mar as emoções que vêm para nós é esse mar essa enxurrada de hormônios que vem e que nos faz ser impetuoso, né? Nos ajuda nesse ímpeto. Mas acho que o que a gente tem que lembrar é que, além das emoções evocar algo muito primitivo em nós, né? Assim, não é ruim, óbvio, porque nos animais as emoções ele traz o instinto de sobrevivência, né? O animal percebe, né, um momento de perigo, né, e para o animal é luta ou fuga, né, mas a diferença para nós, seres humanos, é que nós somos capazes de racionalizar as nossas emoções, né, e a partir daí entender que nós temos que parar, refletir, como dizia muito a mãe de uma amiga minha, colocar água na boca, não engolir para não falar, para não sair falando besteira, né? Ela falava assim: quando a emoção vier na boca, põe um gole de água e não engole, porque aí a gente costuma não falar besteira, né? A gente ajuda a nos controlar. Então, acho que a questão de racionalizar aquilo que nós estamos sentindo, acho que é muito importante para essas decisões que a gente pode vir a tomar, né? Então, quando a gente é tomado por emoções, refletir muito por que aquilo vem à tona, né? Eu acho que como a Lúcia e a Roseli falaram muito bem, é isso, né? A gente carrega ainda muito essa chaga do orgulho, a cólera, né? A gente transforma essas emoções em coisas negativas ainda, porque nós temos essa evolução moral a superar, né? Nós ainda temos várias coisas a superar dentro de nós e acho que como você falou, muitas vezes a gente atribui isso ao outro, né? Ah, o outro tirou a nossa paz. Ah, fulano, eu estava tão tranquilo aqui, quieto no meu canto, o outro tirou minha serenidade. Então acho que refletir, porque isso de alguma forma a atitude ou a palavra que a gente escuta do outro, né, como aqui o público escutou as mais duras verdades, é porque isso ecoou no coração dele, né? Então, de alguma forma, as coisas têm um eco dentro de nós e a gente acho que tem que refletir isso, tem que racionalizar sobre por que isso nos toca, né? Por que isso nos ativa esses complexos de emoções que a gente tem dentro de nós, né? E o que nós podemos fazer com isso, né? Porque a atitude é sempre nossa, por mais que aqui no caso na história o Flamínio deu um conselho que ficou tão rigidamente na cabeça do público e por mais que ele estivesse nesse momento de conflito, né? E a gente percebe isso porque no momento que rouba a paz e a serenidade dele é porque ele percebe que isso não era de repente esse não era a atitude mais correta, senão ele não teria esse momento, né, de perturbação. Então, acho que cabe a nós refletir justamente para ter um pouco de cuidado nas nossas palavras e nas nossas atitudes. É isso aí. Mais algum comentário? Então, uma série de reflexões penosas enfileirou-se
no seu mundo íntimo, assinalando os mais fortes conflitos de sentimentos. Também ele também ele não era pai e procurava reter os filhinhos perto do coração? Aquele homem possuía as mais fortes razões para considerá-lo um espírito injusto e perverso, né? Então, aqui mostra que ele concordava intimamente com o André, com todos aqueles argumentos, né? E como falou a Roseli e depois a Lúcia enfatizou, a questão do orgulho é o que fez toda a mudança na vida dele, né? Não foram as atitudes do André, não foram os conselhos do Flamínio, mas foi o orgulho dele. Recordou o sonho inexplicável que, relatado a Flamínio, fora a causa indireta da sua vinda para a Judéia, e considerou as lágrimas de compunção que derramara. Compunção é um sentimento de culpa, de arrependimento, né? Em contato com um turbilhão de lembranças perniciosas que, que são ruins, né? Que não ajudam, né? Da sua existência passada, em face de tantos crimes e desvios, né? Então, aí ele retomou esse sentimento, né? Que quando ele, quando ele lembra que o André estava certo, né? Aí ele lembra que ele já teve atitudes dessa forma, né? E que naquele sonho ele julgou que foram erradas, né? E ele estava tendo essa segunda oportunidade para não cometer as mesmas, e ele acabou de perceber que ele estava cometendo, né? Utilizando a posição dele de comando, né? De senador, né? No sentido de impor as suas vontades. Alguém queria fazer algum comentário? Então, vamos continuar. Retirou-se do gabinete com a solução mental da questão em foco, ordenando que trouxessem o jovem Saul à sua presença, com a urgência que o caso requeria, a fim de recambiá-lo, de devolvê-lo, né, à casa paterna, modificando desta forma as penosas impressões que havia causado ao pobre André. Então, ele tentou consertar a situação, né? Suas ordens foram expedidas sem delonga, sem demora. Todavia, esperava o desagradável surpresa com as informações dos funcionários a quem competia a providência dos semelhantes serviços. O jovem Saul desaparecera do cárcere, fazendo crer numa fuga desesperada e imprevista. Os informes foram transmitidos à autoridade superior, sem que Públio Lentulus viesse a saber que os maus servidores do Estado negociavam muitas vezes os prisioneiros jovens com os ambiciosos mercadores de escravos, que operavam nos centros mais populosos da capital do mundo, de Roma. Então, as ordens do André, do Públio em relação ao André, né, que queria mudar esse sentimento do André, foram, foram expedidas, mas alguém fez com que elas não chegassem aonde ela deveria chegar, né, que é a libertação do Saul, né? Mas isso também não impede, né, como a gente vai ver, não,
que não vai falar assim, olha, eu fiz tudo que eu poderia. Não, ele poderia ter tomado outras atitudes, e a gente vai ver que ele não tomou, né? Ele simplesmente, então ele saiu, deve ter fugido, né? Então, não é porque os outros não tomam as atitudes que a gente julgava que eles deveriam tomar, que isso nos isenta da gente buscar que aquilo realmente aconteça, que aquela decisão que a gente tomou, né, foi com muita angústia, né, depois dessas emoções estarem muito mexendo com todo o íntimo dele, né, que ele tomou essa decisão. Mas a hora que a gente toma a decisão, a gente experimenta, né, um pouco de paz, né? E aí a gente às vezes esquece de verificar se tudo que a gente deveria fazer a gente realmente fez. Eu acho que foi isso que pegou o Públio, né? A hora que ele tomou a decisão, ele já sentiu um pouco da paz que ele tinha perdido. E aí ele já relaxou e ele não deveria ter relaxado. Informado de que o prisioneiro se evadira, né, fugira, o senador sentiu a consciência aliviada das acusações que lhe pesavam no íntimo. Afinal, pensou, tratava-se de um caso de somenos importância, de menor importância, porquanto o rapaz, distante do cárcere, procuraria imediatamente a casa paterna e, consolidando sua tranquilidade, expediu ordens aos dirigentes do serviço de segurança, recomendando se abstivessem de qualquer perseguição ao foragido, a quem se levaria oportunamente o indulto da lei. Então, ele ficou tranquilo, falou, tá tudo certo, ele fugiu, foi para casa do pai, e aí um dia eu vou mandar o indulto para ele, falando que ele fugiu, mas ele não precisa ser considerado mais um fugitivo. O caminho de Saul, todavia, fora bem outro. Em quase todas as províncias romanas funcionavam célebres agrupamentos de malfeitores, que, vivendo à sombra da máquina do Estado, haviam se transformado em mercadores de consciência. Então, às vezes, próximo a essas as coisas boas que tem em todos os lugares, no Estado, né, nas empresas, em tudo que a gente olha, pode ter sempre alguma coisa que está meio à sombra, né, e está se aproveitando de questões que não são tratadas, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né, se a gente não está sendo talvez não conivente, mas esquecendo que essas coisas existem. Então a gente precisa, às vezes, redobrar os cuidados com as nossas atitudes, né? Para que isso não tenha nenhuma questão, né? Que a gente consiga efetivamente fazer o que a gente deve fazer, né? Então, a gente, se a gente tem um comércio, né? A gente tem que imaginar que talvez nem todas as pessoas tenham as mesmas atitudes que a gente. Então, se a gente tem alguma posição assim de coordenação, de mando, né, a gente tem que garantir, né, que todas as nossas ordens, todas as nossas deliberações realmente sejam executadas de forma efetiva, né? Então a gente tem que começar a ter noção disso, né? E se eventualmente a gente perceber
que aquilo não foi executado, né, a gente orientar de uma maneira, né, para não arranjar mais confusão, né? A gente está tentando resolver já a confusão. Então a gente não deve piorar a situação porque aquela pessoa não cumpriu aquilo lá. E aí, de repente, a gente pode olhar e tentar entender por que aquela pessoa não cumpriu a sua ordem, né? O que está por trás disso, né? E aí sempre voltar para esses questionamentos. Eu acho que isso é importante. Alguém quer fazer algum comentário? Paulo, acho que essas partes que você marcou, né, que estão marcadas, também me faz refletir. Acho que é sempre uma autorreflexão que a gente tem que trazer, né, para nós, porque ali é justamente se as atitudes que nós tomamos, e eu acho que você foi bem feliz de colocar a atitude incompleta ali do Públio, né? Porque isso, acho que questionar se nós estamos fazendo algo simplesmente para aplacar a nossa consciência ou se nós estamos fazendo pelo bem do outro, né? Porque acho que quando é para nossa consciência, o nosso limite às vezes vai até um ponto, né? Quando é pelo outro, às vezes a nossa atitude é um ponto diferente, né? E quando eu vi essa parte, me fez refletir justamente sobre isso, assim, por que ou para que a gente tem determinadas atitudes, né? Qual é o nosso propósito real lá no íntimo, né? Eu acho que, pelo menos para mim, assim, cada ponto do livro faz refletir, porque a gente tem que se auto-questionar, né? Como nós estamos falando aqui, o questionamento é para nós, não porque a gente enxerga no outro, né? Então, para mim traz esse questionamento que acho que é muito importante e que a gente tem que fazer cada vez mais a cada coisa que a gente, a cada atitude, cada palavra que nós temos, né? Porque eu acho que aí daí vai o que nos motiva nas nossas atitudes e se a gente quer cada vez mais agir com amor, né? Com caridade, então acho que cabe esse questionamento a todo momento. É isso aí. Mais algum comentário? O que a Angélica acabou de falar, eu concordo em gênero e grau. Quando você toma uma atitude para você e não pelo outro. Essa atitude, quando ela é voltada para você, na realidade, é para o seu orgulho. Olha como eu sou magnânimo, olha como eu sou bom. Eu pedi para que libertassem ele, né? Atendendo ao apelo de um pai. E quando é pelo outro, nós usamos de humildade, né? Nós deixamos o orgulho, nós praticamos realmente a caridade. É querer ver o bem-estar do outro, não o seu. Não você se sentir melhor, mas saber que o outro está melhor. É isso aí. Mais algum comentário? Eu concordo em grande parte, né, dessas reflexões, observações, mas não deixa dele ter reconhecido o erro, né? Eu acho que ele faz um reconhecimento de erro quando ele toma essa atitude, né? Eu acho que também isso tem que ser sopesado, né? Não, eu acho que pode ter uma conotação maior dele aliviar a consciência dele, mas de certa forma ele está reconhecendo que ele errou. Senão ele não daria a possibilidade do indulto, de liberdade do Saul, né? Tem Sim, que refletir para esse lado também, eu não, acho. não, com certeza. Um passo importante foi dado, né? Mas, como a Angélica falou, né, que eu tinha anotado, a solução foi incompleta, né? Ele poderia ter já aproveitado dessa solução, desse indulto, se ele tivesse sido mais cuidadoso com isso daí. E no fim a gente vai ver que o livro, né, ele vai passar muito por conta
desse descuido que ele teve na hora de implantar a solução, né? E naquele primeiro momento em que ele já sentiu o coração dele mais aliviado, ele já achou que estava bom, né? E aí, às vezes não está, né? Às vezes a gente precisa olhar com cuidado, né? Com aquele mesmo zelo que a gente gostaria que as pessoas tenham no nossos com as coisas que atingem para nós, né, que são de nosso interesse, né, a gente tem que ter esse mesmo zelo com as coisas dos outros. Eu acho que é isso que faltou para ele, entendeu? E isso daí para ele vai ser toda é quase como se ele não tivesse, né, para o olhar do outro, né, quase como se ele não tivesse tido essa mudança de atitude. Para ele, claro, esse daí foi importante, né, essa mudança, mas faltou esse outro lado. É verdade, tem razão. Ele perdeu o time, né? Ele perdeu o time da primeira, do apelo do pai, né? Se ele cede ali, a situação é outra, né? Ele perdeu realmente a mão ali. Tá certo, perfeito. Fiori, acho que a gente está analisando, né, o que acontece aqui no livro, mas eu acho que é muito para trazer para a nossa própria vida, né? Porque se a gente estivesse aqui julgando o público, a gente não estaria sendo indulgente, né, com ele, e a gente estaria justamente julgando, né, com aquele olhar rigoroso. Então, acho que não é no sentido de não compreender as atitudes do público. A gente entende, né, que ele está no momento que é o momento que ele pode, né, o que ele está conseguindo, ele está mostrando o melhor dele. Eu acho que a gente só traz isso para a nossa própria vida, né, de como nós podemos agir, como nós poderíamos, de repente, numa situação parecida, parar e refletir, conscientizar um pouco, né? Porque o que acho que toda a história está nos mostrando, que o livro está nos mostrando, é que as coisas têm consequências, né? E que às vezes o grau da consequência é muito maior do que a gente pode supor, né? O quanto as nossas atitudes afetam o próximo. Então, acho que é para trazer muito para a nossa própria vida, né? Eu, pelo menos, quando faço essas análises, eu faço essas análises de como eu ajo e como eu poderia agir e como eu posso agir pensando justamente nesses momentos, né? Porque, claro, eu também sou ser humano que nem o Públio e cometo também erros, né? E a gente acaba se identificando com momentos desse. É claro, eu não tenho o poder que o Públio tinha na época, né? Mas a gente tem esses pequenos momentos de destempero emocional com o próximo e o quanto isso pode impactar na vida do outro, né? Então, acho que é essa autorreflexão que a gente tem que fazer, né? Acho que acaba sendo para nós. Perfeito, Angélica. Eu acho que as circunstâncias, né, levam a decisões que você, como o caso, como você colocou, ele era uma autoridade na época, tinha uma circunstância ali de impor essa autoridade, né, e acaba levando a consequências depois imprevisíveis, né? Mas o livro, inclusive, vai mostrar mais na frente quais são essas consequências dessa decisão. Perfeito. Só gostaria de fazer também um pequeno comentário, Pode que uma fazer. coisa tão assim, meio banal, né, o que aconteceu, uma pedra que foi atirada, né, e depois as consequências tão grandes, né, então, assim, eu acho que a gente precisa, pelo menos eu tento fazer isso, de ver que uma coisa banal, que a gente não dá muita importância, a gente acha que vai ser uma bobeira, e no fim se transforma uma coisa muito grande na nossa vida, né, que é o que estava acontecendo com ele, e as atitudes que ele tomou, que você estava comentando, né, Paulo, Angélica, né, o Fiore, de que ele não prestou muito atenção por achar que era um fato muito corriqueiro, muito bobo. Ah, não, está tudo resolvido já, que bom, já livrei minha consciência um pouco por aqui, ou não, e depois a gente vai ver que realmente isso criou um problemão para ele, né? Então, para a gente também, assim, prestar atenção, né, que às vezes muito o que é banal não é banal. Perfeito, Lúcio. A gente não pode subestimar as situações, né? Tem que realmente refletir com calma, né? Mais algum comentário?
Então vamos continuar. Estava aqui, né? O moço judeu, na sua juventude promissora e sadia, fora vítima dessas criaturas desalmadas. Vendido clandestinamente a poderosos escravocratas, de Roma, em companhia de muitos outros. Foi embarcado no antigo porto de Jope, né, próximo à atual Tel Aviv, né, ali já na costa, né? Jerusalém fica no meio do continente, mais no meio do continente, com destino à capital do Império. Então, eu acho que a gente já está avançado na hora hoje, então acho que é melhor a gente parar. Aí fica só esse pedacinho do final do capítulo 2, e aí a gente já começa o capítulo 3 na próxima aula. Tudo bem? Paulo, é só uma dúvida, é a próxima aula que você não vai poder fazer nesse horário ou é a outra ainda? A outra. Ah, tá jóia.